E o Datafolha divulgou também uma nova pesquisa sobre a legalização do aborto no país. A maioria dos brasileiros continua contra, mas o percentual caiu de 67% para 59% desde a pesquisa anterior, de novembro de 2017. Do total de entrevistados, 13% defendem que a lei do aborto seja ampliada com o objetivo de permitir mais situações legais. Eram 16% em 2017. Lembrando que as situações são risco de morte para a mãe, caso de estupro e feto diagnosticado com anencefalia. E oscilou de 11% para 14%, então subiu 3 pontos o percentual dos que defendem legalizar a interrupção da gravidez em qualquer situação. A pesquisa, segundo a Folha, revela ainda que 58% no país acreditam que a mulher deve ser punida e ir para a cadeia por fazer um aborto. Então tá aí a posição da população brasileira, segundo o Datafolha, nesse tema delicado, Denise. Quer entrar nesse vespeiro? É um vespeiro de fato, né? Você vê que até os candidatos ficam mais ou menos assim, foi alvo já de discussão. Agora me chama a atenção de querer que a mulher seja punida e ir para a cadeia por fazer um aborto. Aí, dados os números que nós temos no país, ia ser uma situação muito mais complicada. É uma situação que tem de ser melhor administrada do ponto de vista de saúde pública, né? Porque nós temos problemas seríssimos e o que a maior parte dos que se manifestaram aí, 58%, basicamente bate com as pessoas que são contra o aborto, né? São contra o aborto e acham que a mulher tem que ir para a cadeia para fazer o aborto. Só para lembrar que há controvérsias sobre o número de mortes em casos de aborto clandestino, né? O pessoal que defende a legalização do aborto divulgava números muito inflados, aí o pessoal foi fazer a conta, aqueles números não batiam nem com os óbitos das mulheres no país. Então é preciso haver um debate e o lugar desse debate, sem querer entrar tanto aqui na polêmica sobre ser a favor ou contra o aborto, é no Congresso Nacional. Na minha opinião, o STF está fazendo um teatro lá, porque tem ministros militantes que querem legalizar o aborto, só que o lugar desse debate é no Congresso Nacional, como está sendo feito na Argentina, onde o Senado, por uma diferença de um voto, uma senadora lá mudou sua posição no decorrer do processo, derrubou a legalização do aborto. É no Congresso Nacional que se legisla e o STF está querendo legislar com uma campanha aberta feita há muito tempo pelo militante Luiz Roberto Barroso, que defende a ilegalização das drogas. Ele foi, inclusive, o advogado da causa do aborto de fetos anencéfalos antes de se tornar ministro do Supremo. Eu sempre lembro aqui que a Dilma Rousseff, nas vésperas da campanha eleitoral ali de 2010, de 2014, não me lembro, acho que foi 2010, ela teve encontro com católicos evangélicos, falou que não pretendia mudar a legislação, só que aí nomeou para o STF o advogado da causa abortista, Luiz Roberto Barroso, que faz de tudo para avançar essa agenda e inclusive tomou uma decisão nesse sentido, aliviando de qualquer pena funcionários de uma clínica de aborto clandestino. Foi acusado de ter legislado sobre o tema, mas a legislação maior poderia vir aí em decorrência dessas audiências públicas que estão sendo feitas. José Maria Trindade, suas posições. Pois é, esse é um assunto delicadíssimo. Tanto que é verdade o que você falou, né, desta delicadeza, desse assunto ser tão complicado, que o Congresso Nacional, que tem a obrigação de discutir assuntos assim, não faz. Por que não faz? Porque o deputado tem medo de perder votos. Então, assim, pena de morte, redução da maioridade penal, a legalização do aborto e tal. Isso, o deputado perde voto em qualquer posição que ele tome, né? Se ele toma de um lado, ele perde votos do outro. Se ele vai para um lado, ele perde do outro. E aí o que acontece? O Congresso Nacional se exime de discutir assuntos importantes assim. Felipe, a Constituição é muito sábia quando diz que o Congresso é que tem que legislar, porque o Supremo Tribunal Federal não pode fazer nuances, não pode gradar. Então, o que ele pode? Ou permitir ou evitar. Um projeto discutido no Congresso poderia, por exemplo, descer a detalhes, dizer, olha, até tantas semanas, não sei o quê, um procedimento, até tantos meses, outro procedimento, com tempo tal impossível e tal, e inclusive, gradar ali as penalidades, né, para quem pratica, para o médico e para o que faz o aborto, e também para quem incentiva, por exemplo. Devo dizer que, historicamente, a minha religião me indica contra o aborto, porque ninguém
em sã consciência, pode defender um ato horroroso desse. Agora, o raciocínio comum e que eu aceito é de que eu acho isso, mas eu dou o direito às outras pessoas de não acharem. E esse direito é para a mulher que é dona do seu próprio corpo, entendeu? E isso poderia ser muito bem discutido e definido de uma forma gradada, ou seja, muito bem explicada pelo Congresso Nacional. Como o Congresso não faz e não há nenhum vácuo de poder, o Supremo deve definir essa parada. E na verdade o Supremo tem puxado para ele várias discussões da sociedade e caberia ao Congresso. Está virando uma prática meio habitual e é uma coisa que a gente precisa passar também por uma redefinição dos poderes. Você teve um vácuo aí de perda de legitimidade do Congresso e mesmo do Executivo por causa de investigações, denúncias ao processo de impeachment da ex-presidente Dilma, depois as denúncias contra Temer, e tudo isso fez com que o Supremo assumisse a postura de várias discussões. E como o Felipe colocou, é uma discussão que cabe ao Congresso, que em tese representa a sociedade. E sempre vem essa discussão desse negócio de corpo da mulher e corpo do feto, porque tem o feto lá e na Constituição Federal Brasileira existe o direito à vida. Então, existe toda uma discussão a respeito disso e ainda existe o Pacto de São José da Costa Rica, de São José, né? Vamos falar aqui, abrasileirando o nome da cidade, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e que já foi considerado em outros casos pelo Supremo como prevalecente em relação à legislação brasileira, que diz que a vida é considerada em geral desde a concepção e que ninguém pode ser privado dela. Então é por causa desses artigos também que precisa ser debatido o tema no Congresso Nacional. Agora, de um modo geral, é bom lembrar que, sem entrar tanto na discussão, mas entrando em parte, que em caso de estupro, que é o único caso de ato sexual não consentido pela mulher, o aborto já é legalizado no Brasil. Então é preciso deixar bem claro que a gravidez indesejada, por piores transtornos psicológicos que pode ter, ela é resultante de um ato sexual consentido, tanto pelo homem quanto pela mulher. Então é preciso, de fato, que se pense e que se oriente as pessoas a pensar sobre os atos sexuais e sobre as consequências deles. Porque eu, particularmente, Felipe, temo por um país onde as pessoas têm toda a liberdade para fazerem o que quiserem e depois podem eliminar as consequências ou serem eximidas de ter de sustentar a consequência pelos seus próprios atos. Se vocês quiserem complementar alguma coisa... Eu só acho que o tratamento deveria ser igual, porque no caso de estupro é a mesma coisa. Se a questão é crime contra o feto, o crime está sendo cometido. Não, está sendo, mas então você não pode distorcer. Brasileira... exatamente. Então eu acho que cabe uma revisão no geral. Falo abertamente, já escrevi vários artigos, dando uma argumentação evidentemente muito mais detalhada do que cabe aqui nesse programa. Então não tem uma situação que é mais crime ou outro menos crime, né? Só para já fazendo essa concessão pelo motivo legal. No Brasil, a legislação autoriza o aborto em caso de estupro. Então, todos os casos aí onde o aborto ainda não é legalizado são casos de ato sexual consentido, tanto pela mulher quanto pelo homem. Diga lá, Zé Maria. O aborto como método contraconceptivo é um horror, né? Ninguém pode defender um horror desse. São nuances aí que eu repito e concordo com você que o Congresso deve definir, porque o Congresso é feito exatamente de representantes do povo. Mas acontece que os deputados, como eu já disse aqui, não definem, não discutem porque tem medo de perder votos e acaba ficando aí, né? Tudo isso que você falou aí do aborto permitido, isso foi tudo através de regulamentação. Não houve um debate, uma definição disso, tanto do anencéfalo como em caso de estupro e em caso de risco, né? Para a mulher ou para o feto. Agora, eu acho que por trás disso tudo a gente tem de lembrar também que é a falta de educação que você tem aqui no Brasil, de formação, porque hoje, em qualquer condição em que haja uma gravidez indesejada, você tem, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Então você tem vários métodos para você evitar e chegar a uma situação extrema de um aborto. Sim. Essa questão tem de ser discutida pela sociedade, eu acho que o mundo inteiro está passando por isso, inclusive nos Estados Unidos tem algumas propostas de revisão da legislação que já permite, é uma situação polêmica em todo o mundo, mas o Congresso seria o local adequado com a participação da sociedade, talvez no caso, para que haja representatividade de fato, talvez até o plebiscito. Que é uma questão que mexe mesmo com a sociedade, numa questão muito delicada.
A questão do plebiscito ela é proposta pela Marina Silva, mesmo ela sendo evangélica, e foi isso, como citou a Denise, que já estava sendo discutido em debate, só para lembrar que no debate da Rede TV de sexta-feira, a Marina tentou desgastar o Bolsonaro com as mulheres e o Bolsonaro tentou desgastar a Marina com os evangélicos, né? A Marina disse que o Bolsonaro não sabe o que é uma mulher receber menos do que um homem pelo mesmo trabalho, e o Bolsonaro disse que a Marina, mesmo sendo evangélica, defende plebiscito sobre aborto e maconha, né? Descriminalização do aborto e da maconha. Que são, evidentemente, a população evangélica, de um modo geral, é contra a descriminalização do aborto e da maconha, então ele estava tentando mostrar ali alguma incoerência da Marina e disse isso que eu estava tentando lembrar, que ela não sabe o que é uma família destruída pela droga. Então, ficou aí esse embate no ar e está aí a amostra do Datafolha sobre a posição da população brasileira em relação ao aborto. Só para lembrar aqui o dado, a maioria continua contra, são 59% contra a legalização do aborto no país. Vamos ao Zé Maria e Denise. Eu preciso acrescentar uma coisa, com perdão da Denise, que ela citou ali a pílula do dia seguinte, só para a gente não deixar de registrar as controvérsias que existem em torno de assunto, porque também existe a discussão sobre a pílula do dia seguinte ser ou não abortiva. É isso, muita gente lembrou aqui nas redes sociais e eu fiquei na hora tentando lembrar o que estava faltando eu dizer, era isso. Aí esse debate é mais longo, a gente pode desenvolvê-lo outros dias e aí vamos para o nosso último comercial. Eu acho que não é, só isso, só para deixar claro, eu acho que não é. Cada um tem a sua posição e o leitor, espectador de Pingos nos Is aqui vê várias visões, a gente tenta separar o que é fato também, o que é a opinião argumentada de cada um e cada um tire suas conclusões sobre cada assunto. A gente volta